Mas essa pessoa que fez esse tratamento, tudo, fez o laser lá, ela precisa colher uma biópsia depois ou faz os acompanhamentos habituais mesmo, algo mais tranquilo? Independente da forma de tratamento, seja ele laser, seja ele cirurgia de alta frequência, tem que acompanhar depois. Então, quando é uma lesão de baixo grau, que são as lesões grau 1, a gente acompanha de 6 em 6 meses até ter 2 controles negativos. Então, acompanha de 6 em 6 meses por 1 ano. Já quando a gente tem uma lesão grau 2 ou 3, a gente acompanha de 6 em 6 meses por 2 anos e depois uma vez por ano até completar os 5 anos. Certo. E uma coisa que você falou também, a gente tem um Papa Nicolau muito conhecido, que está tendo uma mudança no SUS aqui, no nosso Brasilzão, de tornar para um exame melhor, é isso mesmo? Então o que que acontece? Qual que é a diferença do Papa Nicolau para a pesquisa do HPV? Então, o Papa Nicolau, ele vê célula, ele vê uma célula alterada. Ele não diz aonde que está essa célula, se está no colo do útero, se está na vagina ou na vulva. Certo, porque é uma raspagem, você pode acabar raspando mais coisas junto ali. Isso, a gente vai lá, coleta do colo do útero, coleta do fundo de saco vaginal, manda para exame, coletou a célula. Quando dá alterado, vai para a colposcopia, que é um exame que olha com lente de aumento para ver onde está essa célula, se é no colo, se é na vagina ou na vulva. Já a pesquisa do HPV, ele não vê se tem lesão ou não, ele vê se tem a presença do vírus ou não. Qual que é a diferença? O Papa Nicolau, que é o preventivo, a citologia oncótica, tudo sinônimo, ele tem uma sensibilidade de 50 a 70%. Ou seja, ter pelo menos 30% de mulheres com lesão que vão ter Papa Nicolau normal. Isso é uma limitação do método. Já a pesquisa do HPV, ela tem uma sensibilidade muito mais alta para identificar ele vai identificar a presença do vírus. Então, se a pessoa tem a presença do vírus, ter o vírus do HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que essa pessoa tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma lesão. E aí, essa pessoa vai fazer um preventivo para ver se tem lesão, uma colposcopia, para procurar justamente isso, se tem alguma lesão. Tá, e a gente tem outros exames mais avançados que esses, inclusive, estão no SUS também, para auxiliar mais no diagnóstico? Então, o que vai acontecer no SUS? Qual que é a intenção? Eles vão rastrear os 2 principais subtipos de HPV, que é o 16 e o 18, que corresponde a 70% dos casos de câncer de colo de útero. Porém, a gente sabe que existem outros subtipos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a vacina do HPV, a quadrivalente, que é a que tem disponível no SUS, ela cobre o 6 e o 11, que responde por 90% dos casos de verrugas genitais, que são os HPVs de baixo risco, e o 16 e o 18, que responde por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Certo. Esse é o exame que vai estar disponível na rede. Já a gente pegar a vacina nonavalente, ela tem, além do 16 e do 18, 6 e o 11, ela tem o 31, o 33, o 45, 52 e 58. Esses subtipos de HPV juntos correspondem por 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então, na clínica privada, a gente tem alguns testes de HPV que rastreiam mais subtipos. Então, existe o COBAS, que é um teste que rastreia 14 subtipos de HPV de alto risco, inclusive esses que eu Sim. falei. Existe o FlowShip, que rastreia 35 subtipos de HPV de alto risco, que é a genotipagem, que é um teste que ele diz exatamente qual subtipo a pessoa tem. Certo. Falando assim desses testes, qual que é a diferença? Então, por exemplo, do um COBAS, que é um teste comum de pesquisa de HPV, ele rastreia o 16 e o 18 separados e os outros num pool, que é todos juntos. Então, às vezes Sim. a paciente vem e diz, doutora, eu tenho todos esses subtipos de HPV? Não é Não, isso. tem algum desses, porque é um teste que rastreia eles num pool, que é todos juntos. Mas você pode ter mais de um também. Sim, já a genotipagem, ela diz exatamente qual subtipo que a pessoa tem, entendeu? Porque ele Sim. rastreia todos separados. E existe um ponto de corte. Então, o que acontece? O teste de HPV, ele rastreia HPV que está fora da célula. Então, se a pessoa tiver com uma concentração muito baixa do vírus, o teste não vai pegar, Entendi. entendeu? Mas aí, teoricamente, você
faz algum teste a mais se a dúvida persistir ou você só acompanha mesmo? Vamos lá, falando assim da pesquisa da HPV, qual que é a indicação dela? É para rastreamento, então, para uma pessoa que não tem nada e vai lá fazer um preventivo, digamos assim, aí vai fazer a pesquisa da HPV. Se ele dá negativo, ela poderia ficar 5 anos sem coletar um novo exame, Legal, tá? Aí, a outra indicação é para acompanhamento pós-tratamento. certo. Então, a pessoa já teve o vírus, porque ela fez tratamento. Sim, Então, se ela deu negativo agora, pode ser que ela eliminou o vírus, que é a grande maioria dos casos, ou que ele está latente, que ele está numa concentração muito baixa, que o teste não é capaz de pegar. Atualmente, a gente não tem um exame que faz essa diferenciação. Se diz se o teu HPV está negativo porque tu eliminou o vírus ou porque ele está latente. Isso só o tempo vai nos dizer. Porém, o que, que a gente sabe do ponto de vista de risco? Que o que nos interessa é persistência viral. A pessoa que tem o vírus e não elimina, essa é que tem risco de ter o câncer. A latência, que é o que de repente, às vezes ela está fica lá positiva, às vezes está quietinha. negativo, ela tem um risco quando ele é reativa, mas muito menor do que quem está com ele persistente. Entendi. Agora, tem importância eu saber qual é o tipo de HPV para uma lesão já, um NIC3 ou até um câncer já presente? É importante ainda assim eu saber qual é o tipo de HPV ou é tudo tratado igual? Não vai mudar o tratamento, mas ajuda no segmento. O que, que é isso? Então, a pessoa tinha um HPV 31, por exemplo, fez o tratamento e aí agora ela tá com 33. Ela trocou de parceiro e agora ela tá com 33. Eu sei que não é uma persistência, Sim, é entendeu? um vírus novo. É. E aí, então, nos ajuda no ponto de vista do acompanhamento, saber qual é esse subtipo que ela tem. E assim, a nível de saúde pública, o que que acontece? Tem alguns subtipos que têm mais risco. Então, 16, 18 e 45 são os 3 subtipos que têm mais risco. Porém, existem outros, que nem o 33, o 31. Então, ainda, o que que eu faço na minha prática? A pessoa tem um HPV de alto risco, ela vai fazer colposcopia. Certo. Mas a nível de SUS não é bem assim que funciona. Tem alguns subtipos que têm mais risco, que aí indica colposcopia, e outros que têm menos riscos que não, por uma questão de custo também, né? Sim, sim. Que às vezes não. Você não dá conta de atender Então, todos. assim, é diferente da saúde privada que a gente consegue disponibilizar esse exame para paciente já como parte da consulta, e ela vai lá e vai fazer para a gente saber que tem. Afinal de contas, a gente sabe que não vai ser só o 16, o 18 e o 45 que vai dar.